gente! Sejam bem-vindos ao nosso podcast, A Raiz das Línguas que Falamos. E hoje vamos explorar como as línguas que usamos hoje surgiram, as que desapareceram e a importância de entendermos essa evolução linguística. Exatamente. A língua é uma das principais formas de expressão da humanidade. E sua história nos ajuda a entender como as civilizações se comunicavam e se conectavam ao longo do tempo. E para enriquecer a nossa discussão, teremos uma ilustre entrevista exclusiva com uma professora perfeita de história aqui do SESF, que vai nos contar mais sobre os povos que falavam essas línguas extraordinárias. Para começarmos, é importante entender que as línguas podem ser classificadas como vivas e mortas. As línguas vivas são aquelas que ainda falamos e que estão em constante evolução, como o português, o inglês, o espanhol. Já as línguas mortas são aquelas que não possuem mais falantes nativos, como o latim e o sânscrito. E agora, para aprofundarmos mais o nosso conhecimento, vamos conversar com a professora Mariana aqui do SESF. Seja bem-vinda ao nosso podcast! Bom, eu queria agradecer primeiramente o convite e falar da importância desse trabalho, né? Nós, como professores de história, mas também como seres humanos pertencentes ao Brasil, né, brasileiros, é de suma importância a gente não apenas saber sobre as línguas indígenas, mas também falar sobre isso, falar sobre o quanto essa língua, né, essas línguas, né, no plural, vêm sendo apagadas com o tempo, vêm sendo suprimidas, vêm sofrendo muito preconceito. E uma das formas de a gente romper com esse preconceito e com esse apagamento intencional depois da colonização, é importante se falar, se abordar nas escolas. Então esse trabalho foi muito importante. Muito obrigada, Isabelle e Camille. Então, vamos fazer umas perguntinhas para entender mais sobre as línguas originárias e também para saber sua opinião sobre certos acontecimentos. Quais eram as principais características das línguas originárias antes da chegada dos colonizadores? Bom, as línguas originárias, elas tinham uma grande diversidade. Então, existiam, segundo pesquisas, mais de 1.500 línguas antes da chegada dos colonizadores. E quais eram as características dessas línguas? Dialeto próprio, alfabeto singular. Então, cada uma tinha sua particularidade. E essa mesma pesquisa fala que depois da chegada dos colonizadores, até hoje em dia, só tem cerca de 150 línguas. Então, elas foram se diminuindo com o tempo. Você poderia nos falar sobre a diversidade linguística entre os diferentes povos indígenas no Brasil? Quais eram as diferenças mais notáveis? Então, as principais línguas eram o tupi e o tronco-macro-gê. E as principais diferenças entre elas eram as estruturas das palavras. Então, cada uma tinha uma forma de estruturar a palavra diferente uma da outra. E a língua era tão importante para os originários que eles conceituavam o tempo, conceituavam os seus sentimentos, as coisas ao redor deles através da língua. Então, cada língua tinha sua forma de conceituar o tempo. E, obviamente, como tinha uma diversidade, eles tinham uma variação. Então, por exemplo, a mesma língua, ela poderia se modificar se ela estivesse sendo falada no litoral ou no interior. Quais foram os impactos da colonização sobre as línguas e as culturas originárias? Bom, a colonização ela foi muito danosa para as línguas dos originários, porque com a colonização houve a imposição. A imposição não apenas da religião dos colonizadores, mas também da língua. A comunicação era feita tudo com a língua dos colonizadores. E com isso, através da catequese, a língua foi cada vez mais sendo imposta aos originários, e com isso a sua língua primitiva, a sua língua antes da colonização, ela foi sendo suprimida com a catequese. Você acredita que as línguas originárias podem ser revitalizadas de maneira eficaz nas comunidades indígenas? O que pode ser feito para isso? Sim, eu acredito que possa ser revitalizada. Não é um caminho fácil. E uma das formas que a gente pode fazer isso é com uma educação bilíngue. Hoje em dia, a gente conhece a educação bilíngue como sendo uma escola que ensina em português e inglês. Mas a educação bilíngue, ela também pode ensinar a língua dos indígenas. E isso seria um meio para revitalizar. Outro que eu vejo
promover dicionários gramaticais voltados para a língua indígena, como também eventos culturais, que não só abordem a diversidade linguística dos indígenas, mas também façam eventos na língua dos indígenas. Quais são os desafios atuais para a preservação e ensino das línguas originárias no Brasil? Primeiro, eu acredito que seja o preconceito, né? Há muito preconceito com os indígenas. Muitas pessoas até acreditam que a língua indígena não existe mais. Então, acho que a primeira dificuldade é o preconceito em si. A desvalorização cultural. Só se ensina, tanto nas escolas quanto em outros meios educacionais, o que se acha importante, né? O que se valoriza. E por não enxergarem, muitas vezes, a língua indígena, a cultura indígena como importante, tem essa barreira educacional mesmo. E por fim, eu acredito também que a falta de recurso, né? A falta de investimento, seja investimento governamental, seja investimento privado, em produzir materiais que abordem essas línguas e essas culturas tão importantes. Como a perda de uma língua pode impactar uma cultura e uma identidade de um povo? Bom, a identidade ela é construída de vários aspectos, e um deles é a língua. Então, quando há a perda dessa língua, há a perda daquela identidade. Então, há uma crise de identidade, há uma falta de pertencimento àquela etnia, àquele grupo, porque não se fala mais aquela língua. Fora que, como eu disse anteriormente, o conhecimento indígena ele era passado pela língua. Então, se você perde essa língua, você, além de não se sentir pertencente àquela etnia, àquele grupo, você também não vai ter acesso ao conhecimento daquele grupo, porque você não vai entender o que eles estão falando. Qual a importância de se aprender e compreender as línguas originárias, tanto para os descendentes quanto para a sociedade em geral? Bom, eu acredito que a principal importância é a valorização cultural, né? A gente romper com o preconceito que tem com os indígenas. E se tratando das pessoas indígenas em si, eu acho que manter a língua viva é manter o pertencimento deles àquele grupo, manter o pertencimento da identidade dele enquanto grupo, enquanto etnia, conservar a identidade dos indígenas para que ele não se perca com o tempo, já que a língua ela é um dos vetores para se manter vivo uma cultura, para se manter vivo uma identidade de um grupo. Amei nossa conversa, aprendemos muito sobre como as línguas evoluíram e continuam se transformando ao longo do tempo, né? Com certeza! Isso mostra como a linguagem é um reflexo da nossa estrutura histórica e identidade. Muito obrigada, Mariana, por compartilhar seu conhecimento com a gente e também a vocês por nos acompanharem. Acabamos, né, essa sessão de perguntas, me senti muito famosa. Mas tchauzinho, até a próxima. Se vocês gostaram do nosso episódio, compartilhem e continue explorando o fascinante mundo das línguas. Nos vemos no próximo podcast. Tchau, tchau! Ai,